Tomara Valeu. que tu esqueça mais, então, de gravar, né? Sim, cara, eu esse direto. Então vamos lá. Conceito amplo de manutenção é arrumar os equipamentos de instalação enquanto eles rapidamente, caso eles venham a falhar. O que vocês acham? Que é isso? Ou Eu acho que vai? não é só isso, mas é isso também. Isso faz parte, mas não é só isso. Então, nós podemos dizer que isso é um conceito mais restrito de manutenção. Quebrou, arruma. E, por sua vez, também, complementando, pode ser uma estratégia falsamente vinculada a custos, né? Porque se a empresa ela briga com custos, e em muitos casos ela adota essa tática. Eu toco até quebrar. Quando quebra, eu arrumo, né? Obviamente, não sei se tem que botar na ponta do lápis se vale a pena ou não, porque tem outras variáveis aí, como a criticidade do equipamento também, né? Então, vai além disso, certo? Vamos adiante aqui. Falhou aqui. Caramba, trancou aqui a apresentação. Aqui. Conceito de manutenção é deixar os equipamentos disponíveis para o trabalho muda um pouco da pergunta anterior, né? A pergunta anterior é: quebrou, eu arrumo rapidamente. Essa afirmação é deixar os equipamentos disponíveis para trabalhar. O que vocês acham? Parece que Acho melhorou que um pouco o engloba conceito. todos os fatores, né? Oi, Eu desculpa. acho que sim. Eu diria que tem dois conceitos aí também, né? O primeiro é mais corretiva, né? E esse já Perfeito, parte mais para preventiva do equipamento, né? perfeito, correto. Esse é um dos pontos. Tanto é, né, até passar um case aí para vocês, o conceito tinha uma empresa, agora nem sei como é que tá, mas faz há muitos anos atrás, foi até um case de manutenção lá da Dana Álvaros, a Comal, não sei se vocês já ouviram falar. A Comal é uma empresa do grupo da Fiat, se não me falha a memória, e ela fechou, a Dana terceirizou a manutenção. Então, qual é que era a premissa de trabalho do contrato? Aí, lógico, tem os detalhes de custos e tal, mas uma das premissas centrais do contrato era o seguinte: os caras tinham uma remuneração, né, pelo serviço de manutenção, que era vinculada à disponibilidade do equipamento. Então, vocês imaginem o seguinte: bom, se tu deixar o equipamento disponível 100% em condições de trabalho, tu vai ganhar 100% do teu contrato. Se o equipamento teve que parar 2% do tempo que ele estava disponível para o trabalho, vai descontar X% do teu contrato. Então, era um contrato que regredia ou ia reduzindo o valor de remuneração a cada tempo que a equipe de manutenção deixava o equipamento parado pelo motivo de manutenção dentro do horário de trabalho. Obviamente, isso deve ter uma série de outros acordos tratados, né? Porque senão o que tu faz? Tu vai entrar forte com uma equipe de manutenção fora do horário programado para trabalhar e vai trocando peça, tipo rolamento, sempre deixando novo. Obviamente, tudo deveria ter os seus detalhes, mas na síntese era essa a forma de trabalho. Então, de acordo com o que o colega falou, o primeiro conceito muito ligado à manutenção corretiva, já o segundo ligado a uma manutenção preventiva, né? E aí vem um outro conceito, né? O conceito amplo de manutenção é manter os equipamentos funcionando dentro de um orçamento aprovado pelos gestores. O que vocês acham? Vocês acham que sim ou existe ainda outras coisas além disso? Um de cada vez, pessoal, senão eu não consigo escutar todo mundo junto. O que vocês acham? Eu acredito que esteja correto também, mas tem outras coisas, né? Exatamente, perfeito. Então vamos adiante.
tá? Então, eu gostaria que vocês criassem, tá? Eu não sei se vocês chegaram a fazer isso, porque a orientação da aula passada, apesar de nós não ter tido contato ainda, a aula, era que vocês passassem o que é o conceito amplo de manutenção. Pode ser em grupos. Alguém passou ou não? Não, professor. Tá, não, tranquilo. Então, vocês se reúnem em grupo para depois da aula passar o que vocês acham, né? Tentem sintetizar o que é o conceito amplo de manutenção, por exemplo, em uma frase, tá? Conceito amplo de manutenção é isso, é o que define a manutenção. Porque depois nós vamos resgatar esse conceito que foi discutido e passado com o grupo no final da disciplina, tá? Eu gostaria que vocês pontuassem, pode ser grupo de 2 e 3 pessoas, ou até individual, se não tiver grupo, o que vocês entendem hoje, tá? O que é o conceito amplo de manutenção, certo? Mas nós vamos ir adiante, né? Porque, na realidade, manutenção não é também arrumar a máquina quando quebra, arrumar a máquina de forma preventiva, né? Ou fazer as manutenções, por exemplo, um rolamento que ele tem definido trabalhar 1000 horas e depois ele pode apresentar falha. No momento que ele fechar as 1000 horas, você troca e, bom, esse é um pouco do conceito da preventiva. Quando vocês têm o carro, moto, enfim, o meio de transporte aí de vocês, quando vocês fazem lá a manutenção, né, a cada 5.000 ou 10.000 quilômetros, aí vai lá na oficina, o cara troca o óleo, troca o filtro de óleo, troca às vezes o filtro de combustível, limpa o filtro de ar, ou às vezes troca. Isso tudo entra num conceito de manutenção também preventiva, prevenir que aquela condição não venha, caso não seja feita, a prejudicar o desempenho do veículo. Então, assim, vamos falar um pouco, tá? Depois a gente vai resgatar esse tema, tá? Eu gostaria que vocês me passassem, pode ser por e-mail, tá? Identifiquem no campo assunto o que é conceito amplo de manutenção. E aí, pode ser no Word, coloquem o nome das pessoas do grupo e escrevam essa frase para depois nós trabalhar em cima do que parece hoje para vocês, né? Eu sei que alguns já têm mais experiência, outros não, mas hoje o que parece para cada grupo, o que seria um conceito amplo de manutenção, para depois nós resgatar essa informação. Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Então, uma coisa importante é a questão da confiabilidade, né? Ou seja, a motivação. Então, uma das premissas é o seguinte: nenhum sistema é 100% confiável, né? Erros na especificação, desenho e realização. Time to market, cada vez mais importante e curto. Você sabe o que quer dizer esse termo time to market? E aonde que a manutenção se insere nesse contexto? Não. Então, time to market é o tempo necessário para lançar um produto no mercado. Então, hoje em dia, as empresas que conseguem se diferenciar têm várias estratégias, né? Às vezes elas se diferenciam por ter um custo competitivo, e aí trabalham em volumes com materiais de pouco custo, e algumas outras têm uma estratégia vamos lá, se a gente for falar lá do Porter, né? Tu pode se diferenciar por custos, tu pode se diferenciar por atender um nicho específico, né? Um segmento específico, ou tu pode se diferenciar também por inovar e lançar cada vez mais rápido um produto ou uma solução para o mercado, né? Então, de uma forma geral, esse time to market é um conceito importante vinculado à inovação
e ao tempo de lançamento de um produto para o mercado. Então, cada vez é mais importante que se possa ser ágil, né? Porque, às vezes uma ideia ela não é nada se ela pode ser uma ideia genial. Agora, se ela não for executada, ou seja, se ela não conseguisse ser concretizada, alguém que tivesse a ideia, ou que escutou, ou que percebeu, ou que teve na sequência, mesmo que seja depois, e consiga colocar isso no mercado, que vai colher os frutos dessa inovação, né? Então, a manutenção ela é extremamente importante, porque no momento que tu está lançando um produto, que tu está lançando uma solução, tu tem que ter confiabilidade no sistema, né? Então, imprevisibilidades internas e externas aos sistemas. Nas empresas, né? Dependência de sistemas de informações críticos, né? Sistemas são fatores de concorrência e falhas nos sistemas podem parar o negócio. Na aviação pode resultar em perdas de vidas humanas. Então, quando a gente fala em manutenção, é não só de equipamentos, como de sistemas como um todo, né? A gente, quando remete ao termo manutenção, a gente fica muito focado em equipamento, em máquina, em funcionamento. Só que hoje em dia uma coisa fundamental é a informação, né? Então, por exemplo, se para uma rede de informática, de pedidos e tal, cara, o mundo entra em colapso, né? E o negócio entra em colapso. Então, a questão aí entra um outro tópico, a segurança da rede é extremamente importante, e também a manutenção em termos de hardware também é extremamente importante, né? Então, o que é importante nos sistemas, né? Quando a gente fala de confiabilidade, é o quê? É que ele possa trabalhar sem parar dentro das especificações definidas, né? Então, o que é importante nos sistemas? O reconhecimento de que ele pode falhar, né? Acho que isso é fundamental. A compreensão das causas de falha. Então, por que falhou? E aí nós vamos aprender algumas ferramentas e resgatar. Para alguns vai ser um resgate, para outros vai ser um aprendizado. A diminuição do impacto das falhas, seja interno ou externo, né? A comprovação do seu bom funcionamento, né? E a abordagem sistemática desses problemas é urgente, base comum para estudo e discussão. Então, o que é um sistema confiável, um equipamento confiável? Aquele que tu vai utilizar e tu sabe que ele não vai falhar. E caso ele falhe, tu sabe interpretar o porquê que ele falhou, compreender, para que trabalhe para que não falhe da próxima vez, né? É a mesma coisa, você vai programar fazer uma viagem longa aí com a família ou sozinho. Se o teu equipamento falhar no meio do caminho, né, se foi todo o objetivo. Então, vamos lá, vamos resgatar um pouco dos conceitos do que é confiabilidade, né? Confiabilidade é a qualidade do sistema que nos permite confiar justificadamente no serviço oferecido. Tá? É um conceito global que decompõe de vários vetores quantitativos, né, quantificáveis. Confiabilidade, disponibilidade, né? Confiabilidade é ele trabalhar sem falhar, disponibilidade é estar sempre disponível para quando você for usar, reparabilidade é a fácil, como é que eu vou dizer, como é que eu tenho, não é fácil, ele ser um equipamento onde se consiga reparar e se tenha facilidade para isso, né? Ele seja um equipamento com segurança contra acidentes, e cada vez mais isso é extremamente importante, porque uma empresa que tiver um acidente dentro do seu sistema produtivo pode ocasionar com uma parada da linha por intervenção do Ministério do Trabalho. Não sei se já alguém de vocês passou por uma experiência dessa, se passou, podem até compartilhar, mas é uma coisa muito importante. Então, hoje em dia a gente tem toda essa normatização, né? A ANR, se eu me confundo a 10 com a 12, eu acho que segurança é a
12, NR12. isso? 12, né? A Isso. segurança é 12 e a NR10 é 10 a parte elétrica, né? Isso, né? Isso. As proteções. E assim, aqui no Brasil até é uma norma mais apertada do que em outros países. Tanto é quem importa equipamento aí, por exemplo, da Europa, pode ser equipamento, inclusive alemão, que tem uma reputação aí, uma fama de equipamentos aí de alta tecnologia e realmente um equipamento, quem já comprou máquina, um equipamento alemão, sempre ele vem com essa bagagem de ser um equipamento bem resolvido, né? Bem resolvido no sentido de que funciona. Agora, algumas demandas, né? Algumas, vamos dizer assim, alguns índices, né? da norma, eles apertam mais, vamos assim dizer, eles cercam mais questão de segurança, inclusive com os equipamentos vindos da Europa. Não sei se alguém tem algum exemplo aí que pode trazer. Por exemplo, né, me fale aí o pessoal que tem mais experiência que eu. Se o equipamento ele só tem um sensor de proximidade, tipo uma barreira que nem de elevador, aquelas barreiras com fotocélula, às vezes isso, pela norma, não é o suficiente. Além disso, ainda tem que ter a barreira mecânica, ou seja, a grade, né? Então, já os equipamentos que são importados da Europa ou até de outros países, eles às vezes vêm com sistemas de segurança só com sensor de presença, ali com fotocélula, e às vezes isso, perante a NR12, não é o suficiente, né? Então, quando a gente fala em confiabilidade, vê que a coisa começa a mudar, né? É ter o equipamento funcionando dentro das especificações que são definidas pelo produto, né? Então, é importante que o equipamento ele tem um atingimento de, vamos dizer assim, de tolerância e tal. Agora, o produto é que vai definir em qual equipamento vai ser possível fabricar. Se aquele equipamento ele atinge aquela tolerância, né? Quando a gente fala tolerância, vamos pensar assim num eixo, né? O diâmetro do eixo é 150 com uma tolerância de mais ou menos 7 centésimos, né? Ou seja, pega 1 milímetro, divide em 100 partes, 7 partes dessas 100 é a tolerância que pode variar para mais ou para menos. Então, em termos dimensional, isso é uma tolerância, né? Mais ou menos 7 centésimos, vamos dizer assim, é uma tolerância bastante apertada. Se o equipamento ele garante pelo projeto de fábrica essa tolerância, se ele puder garantir isso, ele é um equipamento confiável. Então, ele tem que garantir isso ao longo do tempo. Obviamente, ao longo do tempo, é possível que, devido ao uso e tal, ele possa sofrer algumas variações. Então, essa é a questão vinculada à confiabilidade, que é quanto a gente pode confiar naquele equipamento para repetir uma operação. Disponibilidade, aí é um indicador basicamente de manutenção, que é o seguinte: não adianta eu ter um equipamento especificado para fazer um produto que eu preciso, que garanta a tolerância dimensional desse produto, porém ele tem problemas que volta e meia ele para. Então, isso é questão da disponibilidade. Esse indicador de disponibilidade, junto com outros indicadores, tá? Mas principalmente a gente usa bastante esse de disponibilidade, ele deve ser considerado também para efeitos de programação da produção. Vamos supor o seguinte: uma máquina que trabalha sempre, né, tu comprou um equipamento para trabalhar todo o tempo que tu pretende, que tu foi programado para trabalhar. Porém, à medida que vai se trabalhando, vai se analisando as paradas e se constatou que, por problemas de manutenção durante o horário que está programado para trabalhar, o equipamento acabou parando 5% do tempo. Né? O que vai acontecer? Na parte de programação da produção, vai ter que considerar esse tempo. Isso aí é um tempo
perdido na certa, né? Vamos pegar agora, eu vou de novo aí pegar o caso da Tramontina, né? Como é que está a disponibilidade dos equipamentos agora durante o horário que está programado para trabalhar? Acho que ele oscila um pouco, né? Não sei se alguém da Tramontina aí quer falar. Eu peguei o caso por causa que é uma relação onde a demanda está maior do que a capacidade instalada, certo? Então, o gargalo está dentro da fábrica. Isso mesmo. E aí o que acontece é que a produção não quer parar para fazer as preventivas, né? E aí acaba ocasionando quebra. Hoje mesmo quebrou uma injetora e aí a gente teve que ficar correndo atrás de terceiro para injetar as peças, né? Vai ficar, acho que 7 dias paradas. Aí, né, Rodrigo, se me permitir, a questão a ser a reflexão, tá? Aqui eu não estou aqui julgando, né? Às vezes parece os peritos de internet, né? Tu vê às vezes no Facebook os caras olham um acidente que deu ali, né? Esse dia eu tava lendo, eu acho engraçado. O cara disse: não, o carro bateu lá, esmagou a pessoa. Isso aí, o cara escreveu, isso aí é o cara no celular, não sei o que. Então, a internet agora começa a formar perito online, não é nem online, né? Perito EAD. Depois que o cara faz a perícia, ele veste uma toga, ele julga e depois sentencia, né? Então, sem querer trabalhar como perito, mas aí vai um outro questionamento, né? E se a gente fosse medir a disponibilidade, né? Tu colocou uma situação aqui que é o seguinte: vocês estão com um problema excelente de resolver, que é um problema onde tem mais demanda do que capacidade instalada. Por sua vez, a manutenção diz: olha, tem que parar para lubrificar, tem que parar para trocar os anéis, tem que parar, enfim, para fazer o que consta lá no equipamento, no manual do equipamento, como rotinas de manutenção preventiva. E a fábrica, obviamente, também cobrada pela área comercial, dele que te dele, pau na máquina até que vai e quebra. Aí a questão é a seguinte: existe um indicador bem interessante da gente avaliar qual a disponibilidade prevista se fosse fazer a manutenção preventiva e qual a disponibilidade real que está acontecendo, pegar o caso dessa injetora, com essa parada por manutenção corretiva. Tá? Então, sem querer aqui avaliar e dizer o que é o certo, o que é o errado, vai esse questionamento. O que tu acha? Ou o que os outros colegas acham também? Fiquem à vontade aí. Eu acho que com certeza, né, professor? Só é um custo que a produção só entende quando quebra, né? Às vezes, daqui a pouco, 2 horas de preventiva tinha eliminado 7 dias de máquina parada, né? Custo com terceiro, enfim, outras coisas, né? Só que é bem difícil da gente conseguir manter o plano com a produção do jeito que está. 7 dias são 168 horas, né? Vamos botar que essa preventiva durasse 5 horas. Então, nós estamos falando aí em 3%, mais ou menos, do tempo que era... Então, são questões... E além do custo de uma preventiva comparado a uma corretiva, né? Com certeza, com certeza. Então, Mas essa máquina trabalha 24 horas por dia? Com certeza. 7 dias por semana. Eu estou orientando um aluno de lá e ele trabalha na parte de matrizaria e tal. E é isso aí mesmo, cara. Os caras estão assim, eu não tinha visto ainda. Eles estão, se tiver, que nem Itaú lá, 30 horas do dia para trabalhar, eles trabalhariam e iam vender tudo. Então tá, não desconheço, não sei se vocês estão trabalhando mais tempo, um outro período que aconteceu uma coisa desse tamanho aí, né? Em termos de demanda. Eu trabalho há 12 anos na empresa, nunca tinha visto. Desse jeito. Pois é. Pode ser, tá? Aqui sem querer julgar, também pode ser uma bolha. Tá? O que aconteceu? Tomara até que não, né? Teve lá final de março, né, início de abril, o lockdown, as empresas pararam, houve um certo temor e pavor aí no mercado em função do tal do lockdown, e aí houve no mercado como um todo, um desativamento, né, de produção. E, por exemplo, em algumas linhas também, tu pega aço, cara,
Aço não tem mais. Embalagem está bem complicado, papelão. Então, além dessa desativação, que aconteceu a desvalorização do real frente ao dólar, então os caras estão produzindo e tudo que eles produzem eles podem exportar. Se exportar, eles conseguem um resultado melhor que o mercado nacional. Então, eu vou pegar o caso do aço, né, que é onde eu trabalho, tem um volume de compra lá anual de aço gigantesco, da faixa de 250 milhões ano. É o seguinte, os caras fazem o seguinte, eles fornecem exportação, que dá mais resultado, atende o mercado nacional a quem eles têm contrato com multa, que principalmente as empresas da área automotiva, e o resto vai para o resto. E aí corre o risco de parar. Lá onde eu trabalho, eles começaram um turno noturno, mas não deu, 60 dias tiveram que dar folga para os caras, porque não tem aço no mercado. Então, pode ser que seja isso, né? E obviamente, essa injeção de dinheiro que teve através desse incentivo do governo aí, que não parece muito, daqui a pouco diz, 600 pila aqui, ali, mas, cara, isso aí nas categorias mais, nas classes de B, C e D, representa bastante. Aí os caras vão no mercado e vão comprar. Então, um tipo de produto mais em conta, com o valor de aquisição mais baixo, cara, tá vendendo muito, né? E tá isso aí. A Tramontina eles estão assim, né? E aí começa a se enfrentar, mesmo que seja uma empresa gigante, com situações dessas, que tu vai pegar o cara da fábrica, não vai querer parar de jeito nenhum, porque vai até quebrar, e quando quebra, bom, aí o estrago é grande. Né? Então, vamos lá, disponibilidade é importante, né? Reparabilidade, né? Ou seja, facilidade em reparar também é outra questão importante, e aí vai da estratégia principalmente de ter peças importantes nos equipamentos. E outra coisa importante é o seguinte, né? Quando começa a se comprar equipamentos, preferencialmente, tá? Trabalhem com equipamentos do mesmo fabricante. A não ser, cara, lógico, às vezes vai ter casos que tu vai ter uma experiência ruim, que o cara quebrou, que o cara não está te atendendo bem e tu muda. Mas por que eu me refiro disso? Vamos pegar umas máquinas lá da parte de madeira. Às vezes tu tem equipamentos do mesmo fabricante, tu tem um inversor de frequência, tu tem um CLP, tu tem um equipamento lá com um custo médio para alto, que é intercambiável entre vários outros equipamentos, né? Então, daqui a pouco, em vez de tu comprar, se tu tem 10 marcas de equipamentos dentro da tua fábrica, tu vai ter que comprar 10 inversores de frequência de backup, tu vai ter que comprar 10 CLP lá de backup. Já que se tu tem uma única marca, pode ser que tu use só daqui a pouco um backup que sirva para esses 10 equipamentos. Tá? Então, é uma coisa bem importante, não, às vezes, no momento da compra, ela não é considerada. Tá? Isso está mudando, porque antigamente quem comprava os equipamentos eram os donos da empresa e se envolviam muito com o processo de compra de equipamento, mas com todo o respeito, sem o conhecimento conceitual técnico, daqui a pouco de produto sim, mas conceitual não, né? E por isso que é importante, importantíssimo, eu diria, a equipe de manutenção se envolver na especificação da compra do equipamento. Então, são várias as áreas que devem se envolver com inputs para compra de equipamento, né? Uma delas é a manutenção. A produção no sentido de ver se o equipamento atende o volume de produção, a engenharia no sentido de analisar se o equipamento atende às especificações técnicas, e a manutenção no sentido de analisar a reparabilidade, né? Ou seja, se vai ser fácil de, caso o equipamento venha parar, e colocar ele em funcionamento novamente. Assim como questões de segurança contra acidentes, né? E segurança contra pessoas não autorizadas. E aí entra também, você vê como o escopo de confiabilidade ele é amplo.
entra aí, inclusive, até questão vinculada a recursos humanos. Em que sentido? Hoje, uma pessoa ela é classificada pelo nível de hierárquico dentro da empresa, pelo conhecimento que ele tem. Então, tipo, o cara é um auxiliar de produção, é um operador 1, operador 2, operador de CNC. Então, tudo isso é vinculado ao perfil psicográfico previdenciário, que é uma ficha lá onde descreve todas as atividades que ele tem que fazer. E, obviamente, se tu tiver no equipamento esse nível de acesso, né, tu vai também te proteger a empresa contra causas trabalhistas. Porque o que acontece? O cara, às vezes, ele trabalha lá como operador 1 e, quando vê, ele está fazendo a mesma coisa que um cara que é operador 2. Aí ele saiu da empresa, a empresa saiu com ele, ele vai lá na justiça e reclama. Digo, eu quero equiparação salarial. Eu ganhava R$1.600 e tinha um cara lá que era operador 2 que ganhava 3.200. Então, todo esse tempo que eu fiquei trabalhando lá, eu quero equiparação salarial. Se a empresa não tiver como comprovar que ele não fazia a mesma atividade que esse operador 2, quando vê o cara leva. Tá? Então, vê que a questão ela é ampla. Tá? Pessoal, alguma colaboração até aí? Essa questão aqui é importante, ó, porque essas questões aqui elas não são referentes só às áreas de competência, né? Confiabilidade não é só uma questão relacionada à manutenção, assim como a disponibilidade, assim como a reparabilidade. Existem outras áreas envolvidas, como a supervisão da fábrica, como a parte de segurança e como a parte de recursos humanos e também a parte de planejamento e controle da produção. Então, vocês veem que a questão relacionada à confiabilidade ela vai além de simplesmente um conceito relacionado com manutenção. Tranquilo? Alguma dúvida? Por favor, se tiverem, fiquem à vontade. Tranquilo. Então, vamos lá, vamos falar de alguns outros indicadores, né? Confiabilidade, né? A medida do tempo de funcionamento de um sistema até falhar, ou da probabilidade de não falhar durante o tempo de emissão. Este, tá? É o indicador que eu particularmente utilizo para medir a eficiência do pessoal de manutenção, confiabilidade. Então, como é que funciona? O equipamento tem X horas programadas para trabalhar, tá? Vamos dizer que trabalhe 8 horas por dia, tá? Para arredondar. Então, vamos fazer o seguinte cálculo, 8 horas por dia, tá? 8,8 horas por dia, vezes um mês, que nem o que a gente está tendo aqui, 22 dias. Então, o equipamento ele tem que ficar disponível para ficar 100%, para trabalhar 193,6 horas. Ou, se quiser transformar para minutos, vezes 60, 11.616 minutos. Aí tem lá ou o MES, ou no nosso caso a gente não tem o MES, é um diário de bordo no papel, mas funciona. Tá? 11.616. Vamos supor que o equipamento ficou no mês todo parado 9 horas para manutenção. Por diferentes motivos. 9 vezes 60 vai dar 540. Dividido por 11.616, ele ficou parado 4,6% do tempo. Tá? Menos 1. Então, o indicador de disponibilidade ficou em 95,3. Está fora. Eles estão fora. A meta da turma da manutenção é ficar abaixo de 1,5%. Tá? Ou seja, nesse mês com 11.616 horas, o equipamento pode ficar, e para ficar dentro da meta, até 174 minutos em manutenção durante o tempo que ele estava para trabalhar. Ou seja, praticamente 3 horas. Tá? Não mais que isso, menos de 3 horas. Então, esse é o indicador. As empresas que vocês trabalham esse indicador?
A minha não. Não. Alguma das empresas trabalham, esse indicador é fundamental. Tio. Pessoal de manutenção aí trabalham com esse indicador? Não. Tá. Mas ele é fundamental. Não também, professor. É um indicador para vocês refletirem. É particularmente, tá? Como eu estou falando, assim, não é que segundo, eu acho indicador extremamente importante a disponibilidade. Importantíssimo. E a maioria das empresas usam disponibilidade, tá? E esses dois indicadores abaixo que eu já vou explicar para vocês como é que funcionam, que é o MT. Deixa eu ver como é que nós estamos no tempo aqui, daqui a pouco eu vou ter que reiniciar. Ainda tem mais uns minutinhos. O MTTF e o MTBF. Então, o MTTF vem lá do inglês Mean Time to Failure. Então, é o tempo principal da falha. Tu parou o equipamento, abre um cronômetro. Ficou lá 20 minutos parado. Aí parou de novo, segunda vez 30 minutos parado, dentro do mês. Quebrou a terceira vez, 40. Então, se parou essas 3 vezes, uma 20, a outra 30 e a outra 40, o MTTF, tá? É médio, né? Vai ser de 30 minutos, um de 20, um de 30, um de 40. E o MTBF é o Mean Time Between Failure. Então, é o tempo médio entre uma falha e outra, certo? Aí a pergunta é a seguinte, o MTTF, quanto maior, melhor ou quanto menor, melhor? Vamos ver se vocês entenderam o indicador. Quanto menor, melhor, né? Perfeito. E o MTBF, quanto maior, melhor ou quanto menor, melhor? Aí Quanto fica maior, melhor. melhor. Perfeito. Tá? Esses indicadores, tá? Esses 3, disponibilidade, MTTF e MTBF, com esses 3 indicadores aí vocês estão tranquilo. E é um pouco diferente, tá? Que o MTTR. Qual é a diferença do MTTF para o MTTR? O MTTF é o tempo que ele ficou em falha. E o MTTR é o tempo que ele ficou em reparo. Qual é a diferença? Tá? A diferença é a seguinte. O R é quando o cara está trabalhando em cima para arrumar. O F ele está parado, pode ser esperando a máquina. Eu vou pegar o caso ali que o colega falou do lá que trabalhou até quebrar. Quando quebrou, agora vai ficar uma semana parado. Então, o MTTF vai ser de 7 dias. Daqui a pouco o MTTR